Oi, gente. Pois é, temos novidades no caso do miliciano Adriano de Nóbrega, ligado à família Bolsonaro, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes. Enfim, tem novidades que levam a crer mais informações e especialistas falando sobre isso, que foi de fato uma queima de arquivo. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, toda essa coisa boa. E tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, assim como nossas fontes, sempre no final do comentário fixado. O canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. E vamos direto para a reportagem que nós vamos utilizar aqui com evidências, né? Bem, um autor de livros sobre milícias aponta indícios de que a morte de Adriano de Nóbrega seja queima de arquivo, né? O sociólogo e estudioso das milícias José Cláudio Souza Alves aponta para evidências de que a morte do ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, durante a operação conjunta das polícias da Bahia e do Rio de Janeiro no domingo, seja um exemplo da segunda hipótese, ou seja, queima de arquivo, né? Na versão das polícias, o ex-PM teria reagido com tiros à ordem de prisão. Ferido, foi levado ao hospital, onde não teria resistido aos ferimentos. Porém, uma funcionária do hospital disse à Folha de São Paulo que Adriano já chegou morto ao local. Ou seja, essa narrativa que foi numa troca de tiros e que ele teria chegado ferido, mas não resistido, já começa a ficar cheia de buraco, né? Um funcionário do hospital disse que ele chegou morto. E aí levanta a questão, chegou morto em que condições? 2 tiros na cabeça? Se for uma coisa dessa, foi uma execução. Nós não sabemos ainda as circunstâncias de como ele chegou, mas se nós precisamos saber dessas circunstâncias para observar se houve ou não houve uma execução, né? Olha só o que diz o especialista. Uma operação de cerco lida com paciência, espera, controle e dissuasão do que com confronto direto. Avalia Alves, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história de violência na Baixada Fluminense, em que remonta às origens das milícias do Rio de Janeiro a partir dos grupos de extermínio que funcionam na região desde os anos 60. Olha só o que diz ele. Estamos falando de um quadro simplificado, um cerco a uma casa no campo. Investiram recursos públicos para desembocar naquilo que é o oposto do desejado. É inacreditável. Por que a morte de Adriano é suspeita de ter sido um caso de queima de arquivo? Ele não estava em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, armado até os dentes e cercado de outros milicianos do seu grupo, como eu falei aqui no canal, né? Ele não está numa favela, um território com alta complexidade, onde não existe nitidez sobre quem é quem, numa configuração espacial urbana que dificulta a operação. Ele estava numa residência em um espaço rural do interior da Bahia. Ou seja, ele estava numa circunstância que era muito mais fácil de ser capturado com vida se esse fosse o interesse da ação policial, que não parece ter sido, né? Olha só o que diz o especialista. Como o fator surpresa estava nas mãos dos investigadores, se o objetivo fosse prendê-lo, os policiais poderiam eleger o momento ideal para isso e fazer um cerco. Não há plausibilidade da situação descrita pela polícia de que ele teria reagido, se ferido e acabado morto. Na minha visão, é uma operação suspeita. O Adriano era um cara com ampla experiência nessa área. Atuou no BOPE. Numa condição de cerco, ele saberia que não teria nenhuma chance alguma e se entregaria. Tudo indica, portanto, que partiram de um plano para eliminá-lo. Uma outra coisa. Será que ele não se entregou e foi executado? Nós não sabemos. Não tem câmeras. A polícia que realizou a operação não trabalhou com câmeras. Aparentemente o sítio não tem câmeras. Embora isso a gente ainda vai descobrir nos próximos dias. Se a polícia queria que não tivessem dúvidas, eles deveriam ter utilizado câmeras. Mas enfim, vamos seguir. Mas ele pode, ainda assim, ter reagido. Esse procedimento de cerco lida com Ele lida com paciência, espera, controle e dissuasão do que um confronto direto. E estamos falando de um quadro simplificado numa casa de campo, e não numa favela ou numa malha urbana, com milhares de variáveis. Por isso, a suspeita de que a morte de Adriano é um desfecho deliberado e que a operação foi feita com essa intenção. Segundo o advogado do ex-miliciano, Adriano teria dito a ele que não queria se entregar, pois sabia que iriam matá-lo.
A esposa dele já havia dito isso quando a polícia invadiu a casa onde ela estava com as filhas na costa do Sauípe, poucos dias atrás, que pela atitude dos policiais a intenção era matá-lo e não prendê-lo. Olha, as evidências vão se acumulando que foi queima de arquivo. O que destou é toda uma investigação de inteligência desembocar numa operação assim, que culmina com a morte de alguém capaz de fornecer informação sobre casos envolvendo pessoas tão em evidência. Quando ele diz pessoas tão em evidência, é a família do presidente da República. Passa-se um ano atrás dele para capturá-lo, porque é uma peça determinante em investigações importantes, e o matam. Investiram recursos públicos para desembocar naquilo que é o oposto do desejável. É inacreditável. Não dá para falar em operação policial de inteligência, mas sim de estupidez e de ignorância. A quem interessaria essa morte? Sabemos que ele teve vínculos diretos com o hoje senador Flávio Bolsonaro, porque sua ex-mulher e sua mãe fizeram parte do gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro. Sabemos também que Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, o homenageou na Assembleia do Rio com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da casa, em 2005. E sabemos também, através de interceptação de ligação telefônica, que ele era um dos beneficiários da rachadinha. Ele estava pegando dinheiro do gabinete de Flávio Bolsonaro. Condenado por homicídio em 2005, ele depois foi inocentado, mas respondeu por outros crimes, o ex-policial foi louvado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, que o chamou de brilhante oficial. Esse brilhante oficial foi agora morto dessa forma aqui na Bahia, não é? Sabemos que Fabrício Queiroz tinha relações com Adriano Magalhães da Nóbrega e com toda a estrutura do Rio das Pedras. Foi inclusive lá que o Queiroz se escondeu, né? Tudo isso aproxima muito a figura dele da família Bolsonaro, e sua morte evita que várias informações sobre esses esquemas e elos venham à tona. Quem se beneficia com esse silenciamento? Adriano era uma figura-chave em duas questões: a motivação que levou ao assassinato de Marielle e o esquema de rachadinhas que vinculava gabinetes de vários parlamentares por meio de suas assessorias à venda de imóveis clandestinos pelas milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. Tudo leva a crer que uma coisa esteja vinculada à outra. As investigações parecem não ter avançado nesse ponto, e por isso não sabemos como isso se dava, mas Marielle teria se apresentado como uma ameaça a essa estrutura e por isso foi eliminada. Todos os que estabelecem a relação com a estrutura de venda de imóveis clandestinos e que são suspeitos de envolvimento com a morte de Marielle se veem beneficiados, porque não existe mais a principal fonte de informação sobre esses casos. É muito preocupante, gente. Tudo leva a crer que foi uma queima de arquivo. Eu disse isso já no meu vídeo anterior, mas agora as evidências vão se acumulando. Como a operação foi conduzida, o fato de ele estar sozinho num sítio, o fato de ter sido uma operação de policiais experientes, que poderiam ter feito um cerco e exigido que ele tivesse se entregue, poderiam ter usado câmeras e provado que, caso tivesse óbito, teria sido em legítima defesa, mas não. Eles fizeram de tudo para esconder como essa operação policial foi conduzida. O que reforça muito, muito mesmo, a tese de que o que aconteceu foi uma queima de arquivo. Que o arquivo vivo, que é o Adriano Magalhães da Nóbrega, agora se encontra morto. Um arquivo que não pode mais ser consultado. Mas os celulares dele foram apreendidos e, tudo leva a crer, serão periciados. Se essa perícia for minuciosa, o cerco pode começar a chegar na família Bolsonaro e seus aliados. E aqui entre nós, que coincidência, e eu estou usando o termo ironicamente, obviamente, dele ter se refugiado na casa de um vereador do PSL, né? O partido que até bem pouco tempo atrás era o partido de Jair Bolsonaro e de seus familiares, né? Eduardo, Flávio, né? E Carlos. Parece que o mais novo também vai se meter agora na política também, não é? É uma família toda mamando nas tetas do Estado, né? Porque eles se tornaram, todos eles, políticos profissionais e que usam da política para poder colocar apaniguados, inclusive do miliciano, né? Porque parentes do miliciano estavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu só espero que a gente não tenha ouvido a última coisa sobre essas investigações.
Essas investigações não podem ser abafadas, porque se elas forem, aí nós estamos definitivamente caminhando para um estado policial e um estado de exceção. Caminhando não, nós já estaremos em um estado de exceção. Muitos vão apontar que nós já chegamos nessa realidade, que já era. Eu acho que nós estamos muito próximos. E, caso essa investigação seja abafada e as investigações das conexões entre os familiares do Bolsonaro e a milícia não sejam investigados nos próximos meses e anos, e isso daí acabe e fique por isso mesmo, aí nós podemos decretar que muito pouco de democracia que existe no Brasil praticamente não existe mais, né? E eu digo pouco porque o Brasil é um país fundamentalmente oligárquico. É uma república oligárquica. Não é uma democracia plena, né? Sempre tem uma estrutura muito autoritária, patrimonialista, histórica do nosso país. Mas tinha pelo menos alguns mecanismos democráticos e algumas instituições que estavam tentando se tornar instituições democráticas. Mas, se o poder executivo e o poder da milícia, como já governa o Rio de Janeiro, conseguir, né, e o poder agora nas mãos do Estado, conseguir silenciar essas investigações e a gente não saber as relações deles com os poderosos, nós não temos mais democracia. O pouco de democracia que tínhamos se foi, né? Eu espero que isso não aconteça, mas nós vamos ter que acompanhar com muito interesse nos próximos meses. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.